Shalom, eu sou Israel, seja bem-vindo ao curso Escatologia Fácil. Olá, Shalom, seja bem-vindo à terceira aula do nosso encontro para falarmos um pouco mais sobre assuntos especiais das Escrituras, principalmente o que diz respeito à escatologia. Vamos ler o livro de Apocalipse no capítulo de número 7 e vamos continuar a nossa reflexão concernente àqueles que serão marcados, selados pelo selo do Senhor Deus. Capítulo de número 7, no verso de número 1 diz: Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi um outro anjo subir do lado do sol nascente e o selo de Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam ser selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram de 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Asser 12.000 selados, da tribo de Naphtali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Isacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, e da tribo de José 12.000 selados, da tribo de Benjamim 12.000 selados. Nós encontramos agora uma contabilidade que é razão de discussão, de debates teológicos muito acirrados. Quem são esses 144.000 selados no dia em que o Senhor decide iniciar a sua ira sobre a terra? Nós estamos lendo uma passagem que possivelmente está relacionada à segunda parte da grande tribulação. Entendemos que a grande tribulação durará 7 anos, ok? 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Grande tribulação, como diz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 24, durante um período chamado grande tribulação, como nunca se viu antes. Quem são esses 144.000? O que isso pode significar? Será que há uma mensagem aqui, além da mensagem que nós já acabamos de decifrar pela leitura simples? Podemos perceber alguns detalhes e iremos apresentar para você todos eles a partir de agora, nesta aula dos 144.000 selados em Israel. Algumas observações devem ser feitas em referência àquilo que nós já falamos. Parece que o selo colocado sobre estes que são chamados por Deus no dia da tribulação é um selo para fazer a identificação, a seleção e para colocar estes homens a serviço do Senhor Deus também. Observe que a palavra do nosso Deus vai dizer que eles serão testemunhas e serão usados por Deus para levar a palavra do Senhor para muitas pessoas. Mas nós precisamos ter um entendimento um pouco maior sobre este assunto. Você concorda comigo? Porque nós encontramos palavras que se encaixam muito bem nos hebraísmos. Então deixe-me explicar para você o que é um hebraísmo. Hebraísmo é um termo teológico, escatológico, que usamos para apontar textos escritos em grego da história do povo hebreu, ou seja, Targums, que são os livros históricos de Israel, escritos em grego para alcançar o mundo gentílico e também o judeu que não fala hebraico. Os Targums e os livros que contam esse relato, eles vão nos dar informações muito preciosas sobre o comportamento do povo hebreu. Por exemplo, o hebraísmo vai dizer que toda conduta, todo comportamento típico de uma nação hebreia, e só pode ser compreendido pelos hebreus, é o que nós chamamos de hebraísmo. Deixe-me explicar um pouquinho melhor para você. Assim como há no Brasil algumas palavras que só fazem sentido dentro da nossa cultura, também em Israel existem algumas palavras que só fazem sentido dentro da cultura de Israel. Muita coisa que está acontecendo dentro do relato bíblico, do discurso, a narrativa bíblica, não fará nenhum sentido para aquele que não está em Israel, ou que não convive com esses hábitos, ou que não está se relacionando com a cultura de Israel. Eu vou citar alguns exemplos para você
entender do que se trata os hebraísmos. Nós vamos encontrar, por exemplo, a palavra do nosso Deus falando que Jesus teve 12 apóstolos. Mas ao término do relato do Novo Testamento, serão relacionados 15 apóstolos. E por que então se diz 12? Outra relação muito interessante são as tribos de Israel quando se separaram das tribos de Judá. Geralmente fazemos essa conta. 2 tribos ficaram ao sul de Israel e formaram a nação de Judá sob o governo de Roboão, e 10 tribos acompanharam Jeroboão, o general de Salomão. Mas quando nós fazemos a contabilidade, nós vamos encontrar 3 tribos junto com a de Judá, ou seja, Judá e mais 2 tribos, e vamos encontrar 9 tribos ao norte. Mas por que se diz 10 e por que se diz 2? 2 tribos de um lado e 10 de outro lado. Todos esses números, eles estão compondo uma mensagem que somente o judeu consegue compreender por sua cultura. Lembre-se de uma coisa muito importante. A Bíblia, ela é escrita para hebreus, no primeiro plano. E a segunda coisa importante é que o livro de Apocalipse é um livro escrito que fala de Roma, contra Roma, a favor do reino do Senhor Jesus. É um livro que está apontando o triunfo do reino de Jesus sobre o reino de Roma, sobre o império de Roma. Logo, se João não passa alguma mensagem velada, escondida atrás da cultura do seu povo, certamente esses livros cairiam na mão de soldados e seriam destruídos. Na sabedoria que Deus dá a João, ele então faz uso de mensagens que são puramente judaicas e só fazem sentido dentro de Israel. Uma das coisas extremamente relacionadas à cultura hebraica são os números, porque o número para o hebreu não é apenas um numeral. Ele é uma letra, uma palavra e às vezes até uma frase, que podem ser ditos de 21 maneiras diferentes. Exatamente, segundo alguns rabinos, isso pode ser lido de 21 maneiras diferentes. Em 7 formas para o culto, em 7 formas de forma social e em 7 formas dentro de uma sinagoga, por exemplo, ou falando da religião fora da sinagoga. O judeu preza muito isso. Isso é levado muito a sério pelo povo hebreu, porque eles pagaram um preço muito alto para que agora eles viessem desobedecer o Senhor, que por causa das mesmas questões de hoje, também no passado pagaram um preço muito alto com as suas próprias vidas, as vidas de seus filhos e assim por diante. Então nós encontramos os hebraísmos nos números, mas vamos falar um pouquinho mais sobre os hebraísmos em outras partículas da Bíblia. Nós vamos encontrar os hebraísmos em cultura hebraica. Quando lemos, por exemplo, a palavra que diz: porque a mensagem do Senhor serviu para nós como aio para nos levar até Cristo, isso não faz o menor sentido para nós. Algumas pessoas até tendem a confundir a palavra aio e levar para um caminho que é completamente contrário ao que a Bíblia diz. O que é aio? Aio é um servo que serve ao seu senhor cuidando do seu filho quando este vai para a escola. Então ele leva o filho, ele tem a incumbência de proteger o filho das agressões dos amigos ou dos falsos amigos. Ele espera o filho na escola e volta com o filho até a casa do seu senhor. Aio é o nome que se dá ao escravo que leva o filho e o guarda e o protege até que ele aprenda todas as letras que devem aprender. Quando a Bíblia diz: porque a palavra do Senhor nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, então nós estamos entendendo que a palavra do Senhor nos protege o coração, a alma e o corpo, porque o seu maior objetivo é nos conduzir a Jesus Cristo. Nós encontramos então aí muitos hebraísmos. Cingir os lombos é amarrar a barra da sua roupa ao cinto, no caso de um homem, amarrar a barra da sua roupa ao cinto para ganhar agilidade. Então nós temos muitos hebraísmos. E aqui nós encontramos o hebraísmo principalmente nos números. Lembrando que nós vamos encontrar as tribos de Israel sendo citadas em número de 12.000 para cada uma delas. Lembrando também que esses 12 vezes 12 estão importando e muito aqui. Há muitas mensagens nessa passagem. E você vai estar comigo agora acompanhando essas mensagens. Eu quero chamar você para 2 coisas importantes agora. Escreva o que nós vamos te passar e gaste um tempo desenhando aquilo que vamos desenhar, escrevendo as palavras que vamos colocar aqui na lousa e que você possa aprender e falar sobre esta verdade para muitas pessoas. Que ela não seja uma verdade que seja contida na tua vida. Pergunte-se por que Deus está tão interessado em te ensinar as palavras santas, as santas escrituras, e você vai descobrir que Deus tem um plano, tem um projeto para você e para sua família. Então vem comigo, vamos
Vamos andar pelas páginas da Bíblia agora, escrevendo e fazendo agora a linha do tempo e mostrando em cada tempo o que vai acontecer. Lembrando que nossa tarefa agora nesse estudo é apresentar a você quem são os 144 mil selados. Vamos comigo? Amém. Vamos continuar a nossa peregrinação pelas páginas da Bíblia do livro de Apocalipse, mas agora escrevendo um pouquinho, vamos tentar entender de forma mais direta, de uma forma mais didática, o que os 144 mil podem estar dizendo para nós. A primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é que 144 mil é uma palavra que traz um número que tem um sentido hebraísta. Então, vamos escrever aqui que esses 144 mil tem um sentido hebreu. Então, dentro do hebraico, os 144 mil será mais do que apenas um número. Será uma palavra, será um ensinamento, será até mesmo uma doutrina. A palavra doutrina quer dizer lições que devem ser obedecidas. Então, 144 mil fala de algo que somente as Escrituras poderiam nos ajudar agora. Lembrando que os hebraísmos são leituras de comportamento típico do povo hebreu, palavras, gestos que só fazem sentido dentro do mundo hebreu. Bem, vamos lá. Nós lemos no capítulo de número 7 que o Senhor ordenou aos anjos cessassem toda a obra contra a natureza, contra a criação. E o Senhor agora dá uma ordem. Um anjo dá uma ordem para que todos os outros parem de fazer as coisas até que sejam selados 144 mil pessoas. 144 mil. Será que o Senhor está dizendo que Ele vai salvar em Israel apenas 144 mil? Nós sabemos hoje que em 2023 a população geral de Israel espalhada, os hebreus espalhados pelo mundo, podem chegar aos 19 milhões. Seria o Senhor então alguém que vai salvar apenas 144 mil pessoas nos últimos dias? Isso te parece algo justo? Isso te parece algo que se encaixa no caráter do Deus eterno? Deus de Israel faria uma situação dessa? Criaria uma circunstância dessa? Salvar 144 mil pessoas e deixar que toda a nação seja destruída? Não nos parece que seja assim. Porque o Senhor, no diálogo com Abraão, no livro do Gênesis, ele vai dialogar com Abraão sobre justiça e Abraão vai falar com o Senhor: Senhor, se houver injustos, o Senhor irá condenar a cidade por causa dos justos? E o Senhor disse: não irei condenar a cidade por causa dos justos. Nós temos um Deus que tem princípios e palavra, principalmente palavra. Então nós podemos entender que os 144 mil pode ser uma mensagem hebraísta? Sim, podemos entender essa possibilidade, mas veja, é apenas uma possibilidade. Nós vamos então apresentar para você as possibilidades do número 144 mil e vamos apresentar para vocês a realidade do sentido do número 144 mil. Vamos falar um pouquinho sobre números. Isso não é numerologia, isso é hebraico. No hebraico nós sempre encontraremos em uma letra, uma consoante, uma palavra que pode ser dita de 21 maneiras diferentes, um número e também uma frase. Então, se nós pegássemos aqui, vou colocar aqui aleatoriamente qualquer letra, se nós pegássemos a letra Aleph, que está aqui representada, se nós pegássemos a letra Aleph, ela teria um valor numérico. Esse valor numérico é 1. E por esta e outras razões, a letra Aleph fala de Adonai, fala do Eterno, porque o Eterno é o único Senhor de toda a terra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então o número 1 aponta para o Deus Eterno. O número 2, consequentemente, para a segunda letra, Beit. Beit fala de casa, Beit fala de morada, Beit fala de estar em casa com alguém. Seguindo a sequência, nós vamos encontrar exatamente esses números em sequência, depois eles se tornam dezenas, centenas e milhares. Nós temos então um número que fala uma palavra, que diz uma palavra, como também está apresentado em Apocalipse, o número que é o nome do anticristo. O nome do anticristo aparece como um número na palavra do Senhor, e o número é 666. Quando nós encontramos esse número, nós brasileiros, falando português, nós estamos encontrando um número, uma centena, dezena e uma unidade. Mas o judeu não está vendo um número, ele está vendo uma palavra. Por isso a palavra do Senhor diz assim: para aquele que sabe ler, o nome do anticristo é um número e o seu número é 666. Quando o Senhor ordena a construção do tabernáculo, ele manda colocar 60 estacas ao redor do tabernáculo para segurar um muro. Seria uma espécie de proteção ou segurança para que não entrassem pessoas de qualquer lado, mas passassem pela porta principal do tabernáculo, chamada Caminho do Sacrifício.
60. Por que o Senhor colocou ali 60? Porque 6 é o número do homem. E por que 6 é o número do homem? Porque foi exatamente no sexto dia que o Senhor criou o homem. Então nós vamos encontrar que aqui o 6 dito 3 vezes é uma citação, como se alguém estivesse querendo reforçar uma ideia, um negrito, dizendo 666, homem, homem, homem. Um homem com muita autoridade, um homem sobre o auspício da sabedoria de um homem com poder de homem. Ele não é um Deus, ele não é um Senhor, ele é um homem, ok? E eu acredito que você deve estar se perguntando, pastor, você sabe o nome? Conta pra gente. Então eu vou dizer para você qual é o nome que aparece aqui em 666. Traduzido seria Nero ressuscitado. Então esse nome aponta para Nero. Nero é o nome de um imperador romano que foi o primeiro perseguidor da igreja. Nero era um homem tão terrível que ele mandou abrir a sua mãe viva para ver de onde ele havia nascido. E graças a essa cirurgia nasceu a cesariana. E recebe esse nome porque Nero era Augustus César Nero. Então ele manda fazer uma atrocidade com a própria mãe e você não imagina o que ele poderia fazer com as outras pessoas. Ele manda mergulhar cristãos em piche e acende esses cristãos vivos na praça para encontrar-se com seus amantes. Então, Nero ressuscitado seria o mesmo que dizer que o anticristo será um governante romano com o poder de Nero, com a maldade de Nero, com o espírito maligno de Nero. Nero, ok. Mas e os 144 mil? Do que nós estamos falando? Na realidade, nós não estamos falando apenas de 144 mil. Nós estamos falando de 12 mil vezes 12. Então, nós estamos falando de mais de um número. Nós estamos falando de 12 mil vezes 12. E vai dar os 144 mil. 12 na Bíblia é uma referência, é um apontamento a uma ação completa de Deus. Por isso você vai encontrar muitas coisas relacionadas ao 12. Um ano tem 12 meses. Jacó teve 12 filhos. Mas quando os números não se encaixam, então Israel completa um número. Os apóstolos foram 15, mas nós contabilizamos 12. Pessoal, eu quero que você observe o seguinte. Nós estamos falando de 144 mil. E na realidade você vai ter que enxergar isso de uma forma dentro da cultura hebraísta, obviamente. Deus não está dizendo que ele vai salvar da população de Israel 144 mil pessoas, mas ele está dizendo algo que é muito interessante que você vai descobrir daqui a pouco sobre esses 144 mil. Mas guarde isso no seu coração. São 12 mil vezes 12. E esta é a mensagem extremamente importante que você não pode se esquecer, ok? Eu deixei aqui algumas palavras que eu quero que você perceba que não as deixei por acaso. Nós colocamos aqui 144 mil e escrevemos Arca de Noé. E colocamos 144 mil e escrevemos Muralhas de Jerusalém. O que exatamente o Senhor está dizendo com 144 mil, além da mensagem de uma ação perfeita dele sobre o povo de Israel? O Senhor está trazendo uma mensagem muito específica e especial. Quando o Senhor salva as 8 pessoas da família de Noé, Noé e mais 7 pessoas com ele, o Senhor manda que ele faça uma arca. É importante que você entenda que o Senhor não mandou Noé construir um barco. Ele não tinha nenhum conhecimento naval para isso. Ele não construiu algo para navegar, ele construiu algo para boiar. Então ele construiu uma arca e ele levou um bom e longo tempo para fazê-lo, porque ele não tinha ideia de como fazê-lo e foi descobrindo à medida que o Senhor lhe foi revelando tudo. E uma das coisas que o Senhor revelou a Noé foi que ele construísse uma arca com 144 côvados. Então nós temos uma mensagem. Noé é protegido do dilúvio juntamente com sua família em uma embarcação que boia sobre as águas com 144 côvados de medida. Nós estamos falando de uma mensagem. Há uma palavra aqui dentro, pessoal. Há uma palavra dentro do número 144. Há uma palavra e você já vai saber dela já já. Olhando para as muralhas de Jerusalém, nós iremos encontrar também uma mensagem. O Senhor manda que as muralhas ao redor do templo sejam medidas em Apocalipse capítulo 11 para separar as duas testemunhas. E as medidas do altar são apresentadas e as medidas do pátio exterior também são apresentadas. E qual era a medida dos muros em torno do templo? 144 era o número
das medidas em torno do templo. Então o Senhor está falando mais uma vez de uma palavra, de uma mensagem. Agora, se nós olharmos para mais um exemplo, pelo menos mais um, nós vamos descobrir algo também bem interessante. Poderíamos citar aqui na nossa referência o rei Davi. Vamos colocar aqui, eu vou separar aqui o 666 para que você entenda que não tem relação nenhuma com o que eu vou falar aqui agora. E vamos escrever aqui o nome de Davi. E por que Davi está aqui hoje? Davi está aqui porque, para fugir de Saul, ele precisou em um momento de um lugar seguro para ficar. E o lugar seguro para ficar era a caverna de Adulão. E a caverna de Adulão traz um número. E a caverna de Adulão tem uma medida. E a caverna de Adulão tem um número de pessoas que frequentam. E qual é o número que está sendo referido à caverna de Adulão? O número é 144. 144 é a caverna que esconde Davi, as medidas da caverna que esconde Davi, e 144 é uma palavra. E a palavra que está aqui, 144, vou escrever aqui para você, 144 é igual a abrigo. Abrigo. Agora faz sentido? O Senhor protege o povo de Israel em torno de uma muralha, o Senhor dá abrigo para Noé e sua família em uma arca, o Senhor dá abrigo para Davi também em uma caverna que representa 144. Então, quando ele fala de 144 mil, ele está dizendo que vai dar a Israel, da parte dele, um abrigo seguro para todo aquele que crer. Mas eu quero falar aqui algo de muito interessante dentro dessa lição, porque quando nós falamos dos 144 mil, nós temos que chamar atenção para dois detalhes muito importantes. O primeiro detalhe nós vamos apresentá-lo agora e o segundo no decorrer do curso, em outro momento que vai ficar mais dentro da mensagem que nós temos que passar. A primeira mensagem importante aqui é que nós vamos encontrar algo muito relacionado a tudo isso que está aqui. O selo do Senhor é colocado sobre aqueles que são chamados povo eleito do Senhor de Israel. Uma questão importante aqui é o que está relacionado sobre os 144 mil. Hoje, em Israel, existem 8 milhões de judeus. Essa palavra, guarde aí, é apenas uma curiosidade. Mas como ela acaba acontecendo em um contexto profético, então a gente passa para você, porque se ela tiver alguma implicação profética, você já tem conhecimento dela. Em Israel existem 8 milhões de judeus, de descendentes de Abraão. Hoje em Israel existem também palestinos, existem também árabes, palestinos não são árabes, e existe também uma população cristã. Existe um grupo que veio de regiões ali árabes, das imediações de Israel, e 8 milhões de habitantes em Israel hoje são judeus. Qual é o número de judeus que hoje podemos dizer são tementes a Deus no sentido de serem religiosos, de aplicarem suas vidas à Torá? Apenas 1,8%, 1,8% desta população que está em Israel é chamada de religiosa. 1,8%. A pergunta é, hoje em Israel, qual é o número de pessoas religiosas que está declarado no censo ali? 144 mil. E se nós hoje somássemos todos os aspectos proféticos escatológicos e nós disséssemos toda a verdade sobre a escatologia, quanto por cento, qual seria o percentual de profecias bíblicas para a volta de Jesus que já se cumpriram? Então eu vou ter que fazer aqui uma matemática e aí a gente vai entender os 144 mil como uma parte bem curiosa dessa possibilidade. Bem, o Senhor dirigiu as profecias para 3 grupos diferentes. Ele dirigiu para o judeu, ele dirigiu para o cristão e ele dirigiu para o mundo gentílico, ok? De toda a profecia dada para os cristãos, qual é o percentual que entendemos que já se cumpriu? 99% já se cumpriu. Qual é a parte que falta se cumprir para o cristão? É aquela que estamos vendo sendo desenhada agora. Tudo aquilo que precede ou anuncia o início da grande tribulação. Poderíamos dizer que esse 1% já foi também agora, porque falta aqui 1%, ok? Poderíamos dizer, sem medo de errar, que hoje esse 1% pode ser considerado cumprido também. Então nós teríamos 100%. A única coisa que falta é o Senhor vir buscar a sua igreja. Dos sinais que o Senhor deu para os judeus, qual é o percentual daquilo que já está cumprido?
entendemos que entre 98% e 99% se cumpriu. O que falta da profecia dada a Israel para que o Senhor volte? Vamos dizer o mesmo aqui agora sobre os gentios ou o mundo? Então preste atenção que é a mesma razão. As profecias para o mundo, 99% delas já se cumpriu. Tudo que falta diz respeito ao período da grande tribulação. Logo, nós agora vamos entender que toda a numerologia está apontando para um acontecimento sobrenatural, a vinda do Senhor Jesus. Com uma diferença, observe, os cristãos, os que creem no Senhor, já conseguiram ver 100% das profecias. Logo, as profecias para os cristãos é para um momento específico, chamado arrebatamento, enquanto que o percentual que falta para os gentios e judeus diz respeito a todo o período chamado grande tribulação. Quando a grande tribulação se iniciar, a igreja será arrebatada e os demais ficarão para enfrentamento daqueles 7 anos com o anticristo. Eu espero você na nossa próxima aula para mergulharmos um pouco mais nessas escrituras. Até breve.